Quero dizer do meu prazer, quero cumprimentar e saudar todas as pessoas que estão a nos assistir, todas as pessoas que fizeram este momento acontecer. Quero pedir licença a vocês para estar nos espaços de vocês, sejam individuais, sejam coletivos. Por favor, me permitam estar entre vocês, ainda que de modo virtual. E esse pedido de licença também é para dizer a vocês que eu permito que vocês entrem na minha privacidade, no meu espaço público-privado, que a Covid propiciou, né? Que nossas casas se tornaram um espaço público-privado. Eu estou no meu espaço de trabalho, numa pequena biblioteca, mas eu não estou aqui nesse espaço para ostentar poder intelectual. Eu estou aqui para, neste momento, dizer a vocês que eu não ando só. Eu ando com meus livros, eu ando com as pessoas que me querem bem, então há muitas fotos nesse ambiente. Eu ando com seres visíveis e invisíveis, ando com ancestrais, então aqui tem fotos, imagens de muitas pessoas, de muitas mulheres que já passaram pela minha vida. Então, eu quero pedir licença a vocês de entrar no teu espaço, mas também quero me permitir que vocês me deem licença a estar no espaço de vocês com tudo que eu sou e com tudo que eu me construí. Eu sou porque somos, e esse somos aqui, neste espaço, está reunindo todos os seres visíveis e invisíveis. Dito isso, eu quero agradecer à Universidade Federal da Paraíba por este convite, me sinto muito honrada. Ao LIGEP, sobretudo, que foi quem diretamente me convidou, na pessoa de Vanessa, a quem eu agradeço todo o cuidado, desde janeiro que Vanessa me procura para fazer agendamento, para me orientar. Então, muito obrigada, Vanessa, e a ela eu também dedico esse momento. Quero também cumprimentar e agradecer a todos os organizadores e organizadoras do primeiro Congresso Nacional Poéticas do Feminino na Literatura, e ao público que participa deste momento. Eu quero dizer que, além de estudantes da UFPB, aqui estão estudantes do programa de pós-graduação em Crítica Cultural, porque esse é o momento em que eu ministro aula, das 9 às 12, às quintas-feiras, então é possível que já estejam aí vários, para que nós recomecemos depois a aula às 10 horas. E também estou vendo aqui imagens e nomes de amigos e amigas como Lourdes Reis, que é uma grande amiga, que conheci na França, mas é brasileira e com quem eu nutro uma amizade profunda, e também quero dedicar essa manhã a ela. Mas eu também estou vendo aqui pessoas do coletivo que organizou este livro, Escrituras Negras, e hoje a minha fala será de homenagem e de apreciação desta obra, então daqui a pouco eu me refiro a elas, mas quero cumprimentar todas as pessoas que aqui estão, todos os participantes do congresso e todas as pessoas que foram convidadas para estar neste momento. Eu também quero dedicar este momento às poetas desta obra. Escrituras Negras, A Mulher que Reluz em Mim, organizada por Giovanna Pei. Eu quero pedir licença para ler os nomes delas, porque essa dedicatória tem sentido na medida que a gente promove a escrita de mulheres negras, né, no cenário da universidade, no cenário acadêmico-científico, mas também em cenários outros da sociedade brasileira. Então, participam dessa coletânea Ana Jara Tavares, Jade Marian Vacari, Sheila Martins, Alessandra,
Ana Paula, Andréia, Elisa, Fátima, Miriam, Cecília Peixoto, Cristiane Lima, Helena Monteiro, Isabeth Fagundes, Janaína Neri, Jéssica, Giovânia P., Juliana, Mara, Patrícia Anunciada, Patrícia de Paula e Shirley Pinheiro. Então, a todas elas, eu dedico bons ventos, bons caminhos para esta obra e para a vida autoral que elas estão aí se construindo e fazendo. Muito obrigada por vocês permitirem que a gente conheça o pensamento, a imaginação, a criatividade, a palavra literária de vocês. E começo, então, a conversa da gente dizendo primeiro da narrativa sobre a apresentação e a construção do texto. Quando Vanessa me procurou em janeiro, ela me pediu logo um título, um tema, um título. E eu, na hora, disse, tá, eu te dou depois. Mas ela repetiu no dia seguinte, mandou uma mensagem, o título, professora. E eu me lembrei de um texto que eu estava construindo, mas que naquele momento, em janeiro, eu não estava escrevendo o texto, mas me lembrei dele. Então, quase que para me livrar de Vanessa, eu dei o tema Vozes Negro-Femininas em Poéticas de Corpos. E era porque eu queria mesmo isso. Era esse texto que eu queria continuar a escrever e ia ter uma oportunidade de apresentá-lo. Então, eu estava convicta que esse seria o título do nosso encontro hoje. Lá um dia, em março, dormindo, eu acordei com a lembrança deste evento e lembrei, e veio um outro título. Eu costumo, quando se tem alguma ideia, eu sempre durmo com alguma coisa perto de mim, uma caneta, uma caderneta, o celular, e faço anotações e volto a dormir. E aí, olha, veio o evento e o título. E um título que me assustou, porque não era bem isso que eu estava pensando. Mas o título veio acompanhado também com os aspectos que eu deveria abordar. Evidentemente que eu não sou maluca, né? Quem eu atendi à inspiração, ao cuidado que veio durante a noite. E então, a minha apresentação hoje continuará sendo o mesmo conteúdo, mas com um outro título e talvez com outra abordagem. Espero que sim, que eu tenha atendido aquilo que me foi apresentado. Então, o título do nosso encontro hoje é Xíredos de Corpos Femininos em Poéticas de Escritoras Negras. Eu não sei se vocês sabem o significado da palavra xirê, mas xirê significa gira, roda, circularidade, só que é uma circularidade anti-horária, não é uma circularidade linear, horária, convencional. Então, só a palavra xirê já me deu ideia do que era que eu teria que pensar. Então, é este o objetivo do encontro, né? É pensar as vozes femininas negras sobre o corpo feminino negro, através da literatura, com a literatura, nessa perspectiva do não linear, nessa perspectiva do não convencional, da transgressão, da dissidência, da insurgência. E daí, então, dito isso, o contexto, eu vou começar a apresentação. Espero que contem meu tempo a partir de agora, mas se meu tempo estourar, pode facilmente me comunicar que eu não tenho pressa, não tenho agonia, o que for para ser dito será, e eu interrompo sem problema. Então, quão difícil está pensar no Brasil sobre corpos, vozes, artes, escrita e produções literárias de mulheres, sobretudo de autoria negro-feminina.
em tempos a que assistimos a tantas retomadas de práticas discursivas, de aprisionamentos e adestramentos de corpos e vozes. As recorrências desses atos, os números das vítimas da Covid-19, que asseguram que fomos nós, mulheres, as mais atingidas em todos os aspectos de contaminações, de mortes, de sequelas e de transtornos, mas também de pobreza, de crise econômica, etc. E o alto índice dos feminicídios nesses tempos saltam aos nossos olhos e atinge os nossos múltiplos corpos. A fome, a miséria, as desigualdades sociais e raciais e tantas outras pandemias a que estamos acometidas desde sempre também aparecem mais acirradas nestes tempos. O memoricídio, os racismos estrutural, epistêmico e religioso, o negacionismo, o genocídio, a corrupção, o ecocídio, o negrocídio, as violências domésticas, o nutricídio, a gordofobia, o epistemicídio, a necropolítica, os silenciamentos, dentre outras pandemias que nos perseguem de sobremaneira desde sempre. Nesse contexto triste e sombrio, a arte da palavra se circunscreve e adquire sentidos à célebre e clássica provocação. Literatura para quê? A Covid, né, anunciou que a literatura até cura. Eu nunca acreditei nisso, mas o modo como a literatura e as artes se apresentaram frente à Covid, de fato, eu tive que me curvar a essa compreensão que circulou durante o tempo da Covid, da literatura como ato político, mas também como dimensão de cura, né? Como a literatura cuida dos sujeitos e das sujeitas. Quanto nos custa, em meio ao desencanto e aos desassossegos que desestabilizam nossas existências, levantar, como sugere a voz poética de Ainda Assim Eu Me Levanto, da poeta afro-estadunidense Maya Angelou. É preciso levantar. E esse é preciso levantar é o que também sugere as tessituras literárias desta coletânea. E de tantas outras escritoras negras. É necessário apoderar-nos do direito à fala, do direito à escrita, do direito à arte, em especial à literatura como um modo de soerguimento de nossas vozes e corpos, ao menos como abrigo e fortalecimento. Urge levantar. Precisamos combinar de não morrer, já nos apelara a voz da narradora de Conceição Evaristo. Nossos corpos vivos importam. Precisamos viver e sorrir, inclusive. Torna-se premente nesse íntere pensar como corpos negros, como corpos femininos, sobretudo corpos negros, são pensados e reinventados em sintaxes literárias de autoras negras brasileiras. Elas tatuam em seus corpos poéticos traços diferenciadores com os quais se travestem dissidentes e como construções sociais e políticas, e não apenas como entes biológicos. Corpos negros na escrita de mulheres negras são entes políticos, são entes culturais, são entes históricos, como nós veremos a seguir. Assim, são entes ancestrais. Assim, o foco argumentativo desta comunicação é o desenho de corpos negros femininos, como eles se figuram históricos, que eles são históricos, pulsantes, movimentos ancestrais, caminhos, insurgentes, indóceis, afetados por dores, amores e desamores, prazeres e liberdade. E eu quero, para começar, nessa tentativa de mostrar como essa escrita se dá, eu quero ler o poema
de Patrícia de Paula Aniceto, dessa coletânea, que está na página 84. O título é Murmúrios. Meu corpo indócil carrega a alma deserta e cicatrizes no peito feito porta entreaberta, latejando as feridas que sangram, quando nelas esfolam o racismo e o assédio. Queria carregar o selo de frágil, exigindo cuidado, de quem se atreve a violar meu corpo, ou dirigir-me malditas palavras profanas. Aceito os insultos, o açoite, embargo a voz. Mas há um passado que em mim ecoa, vozes afetivas e silentes, murmúrios e lamentos, gritos e suspiros, juras e orações, conjurações e confinamentos. Sobrevivente resisto e aceito diariamente os contemporâneos desafios. Foram forjados e mitigados contra o nosso memorial corpo e suas vivências, seguindo os anseios constantes da nossa liberdade, ainda que vindoura. Então, esse poema sintetiza aquilo que até agora eu disse, mas sintetiza também o que eu quero apresentar daqui para frente, né? Os corpos que antes eram subjugados, obscenos, hipersexualizados, eles agora são apresentados como esses corpos memórias que carregam essa história, mas ao mesmo tempo que ainda enfrenta os açoites do sexismo e do racismo, mas são corpos que se querem móveis, que se querem livres, que se querem dispostos ao enfrentamento dessas perversidades e dessas mazelas que acompanham o Brasil e várias partes do mundo. Essa apresentação, desse modo, tece considerações sobre tessituras em que vozes negras cantam corpos poetizados, longe de estereótipos, algumas vezes em tom denunciador, avizinhados de marcas colonialistas, racistas, patriarcais e misóginas, e também de memórias de abandono, solidão, dores e silêncios. Outras vezes, como mais interessam a este momento, entoam corpos atravessados por experiências emancipatórias relacionadas aos afetos, desejos, prazeres, emoções, amores e às subjetividades, empoderamento, insurgências e singularidade. Diante disso, Xirê de corpos femininos em poética de escritoras negras está assim organizado. Araitã Iranti, que quer dizer corpos, história e memória. Araodu-Odum, que quer dizer corpo, caminho, destino, tempo, movimento. Araodara, Axé, Ajori, que quer dizer corpos bonitos, fortes, sadios, humanizados, energizantes, pulsantes, forças ancestrais e poéticas. Então, o primeiro tópico, Araitã, corpos, história, memórias. As artes, em específico as literaturas, desde sempre desenham poéticas de corpos. Isso não é uma novidade da contemporaneidade. Este congresso, eu olhei a programação, é uma demonstração disso, né? Como, desde os tempos, desde sempre que existe a literatura escrita, os corpos apareceram nas artes, também apareceram nas literaturas. Corpos negros femininos carregam, na tradição literária brasileira, por exemplo, marcas de subjugação, de libido e sensualidade exacerbadas. Comumente aparecem personagens e vozes poéticas desenhadas por discursividades em que tais corpos aparecem hipersexualizados, expoliados, obscenos e objetificados. Pouco nos interessam neste momento e em outros, e quase sempre, tais jogos de representações literárias. As palavras poéticas no feminino negro
Desse modo, forjam desditos dessas representações, pois se ancoram em tensionamentos dessas figurações e costura outros projetos de corpos possíveis ou ao menos imaginados e criativos. Assim, algumas poéticas de escritoras negras de corpos de escritoras negras, carregam memórias, desassossegos, angústias, dramas e tramas, como vimos em Murmúrios, sonhos e criatividade, tal como desenhado pela palavra poética de Arrancaram Meus Olhos, de Lube Prates, que é uma poeta paulistana. Então, o centro da nossa conversa é com esta obra, mas eu quis também estabelecer alguns diálogos com outras autoras de outros lugares, de outras territorialidades, para a gente ter um cenário mais geral do que são essas poéticas dos corpos construídas por autoras negras no Brasil. Então, Lube Prates, no poema Arrancaram Meus Olhos, ela tem trata disso, né? Do drama, da trama que é o corpo negro e o corpo negro feminino nas cenas brasileiras. Arrancaram meus olhos, cortaram a minha língua, e cada pelo do meu corpo, arrancaram unha a unha dos pés e das mãos. Cortaram meus seios e o clítoris, cortaram minhas orelhas, quebraram meu nariz, encheram minha boca e os outros vácuos de monstros. Eles devoraram tudo, só restou o oco. Então eles comeram este resto, limparam os beiços. Depois vomitaram. Cenas fortes de violência desfilam nesses versos e, certamente, para ilustrar poeticamente práticas de emudecimento e aniquilamento de corpos e vozes femininas, a violação dos direitos não só de fala, mas também de existir e tornar-se sujeito negro, como a gente já conhece a discussão de Neuza Souza Santos sobre a construção de identidades negras brasileiras, em meio ao jogo entrecruzado de raça e classe, e mais recentemente Grada Quilomba, em Memórias da Plantação, é demonstração nessa descrição que se quer tão somente poética, mas se dilui e reverbera na lida diária de muitas mulheres negras brasileiras. Sob essas dimensões e experiências históricas e cotidianas, palavras poéticas tecem, inclusive, outros corpos femininos negros e, por conseguinte, inscrevem e inventam outros modos de construí-lo e, acima de tudo, de encená-lo poeticamente. Além da mobilização de sentidos e visões de corpos negros femininos, nessa poética aparecem recorrências de dessilenciamento desses corpos, já que o silêncio é histórico e pesa sobre todos os corpos femininos, de acordo com Michel e Perrault. Vozes e corpos indóceis reivindicam o direito de existir e de falar. O sujeito poético de Meu Corpo é Meu Lugar de Fala, também de Lube Prates, nos apresenta um pouco isso, a reivindicação desse corpo que está mutilado, acabado, mas também desse corpo que quer falar, desse corpo que quer garantir o direito de existir. Meu corpo é meu lugar de fala. Embora a voz seja apenas um resto arranhado na garganta, meu corpo é meu lugar de fala. E eu falo com meus cabelos, com meus olhos e meu nariz. Meu corpo é meu lugar de fala. E eu falo com a minha raça. Meu corpo eu nomearia território. Se pudesse inventar um idioma próprio, meu corpo conta por si só histórias além de mim. Esse longo poema é um longo poema de versos repetitivos, reiterativos e tão curto, mas tão densos de sentidos e provocação,
desnuda o corpo da voz enunciadora que se quer conhecida e reconhecida pelo seu corpo prende histórias, memórias e discursos. O seu corpo, além de ser o lugar de fala, também é o corpo história. O seu corpo já é um dizer de si. Seu corpo negro feminino é território, é linguagem, é memória. Nele inscreve-se temporalidades que transitam entre o passado e o presente, entrecruzando-se com o porvir. Acertada e louvável a retomada da persona escrava Anastácia por Grada Quilomba, sem dúvida, configura um relevante mote para se pensar na contemporaneidade em modos de adestramentos de corpos, de apagamento e silenciamento de vozes negras, tais como o racismo institucional, estrutural, por exemplo. Além disso, propicia forjar exercícios de reversão, ou seja, agenciar a possibilidade de viver o direito à fala e à existência. Necessário se faz demarcar afirmativamente o corpo como um lugar de fala, interseccionalizado por raça, gênero e classe, como já nos apresentaram vários estudos nos Estados Unidos e também aqui no Brasil. Haja vista que marcas de censura, e nas Américas, né, na América Central também, a gente tem muitas estudiosas sobre interseccionalidade. Haja vista que marcas de censura, repressão, violência e controle acompanham os corpos história e memória, denominados pela pesquisadora Antonassi, ao se referir aos corpos negros de pessoas de cultura oral, os quais para ela se constituem. De fato, são corpos memórias, né? São corpos histórias que autoras desta obra, mas também autoras negras espalhadas pelo Brasil, pelo Caribe, pelas Áfricas, né? Pelos Estados Unidos, e tantos outros lugares, tantos outros territórios, têm apontado, né, que longe de que pela literatura se conheça apenas o corpo biológico de figuras femininas negras. Corpos que também guardam e narram memórias em gramáticas literárias, desmascarando e desnudando corpos historicamente aprisionados e violentados, como se apresenta o sujeito lírico feminino negro de Desnuda, de Jocélia Fonseca, que é uma autora negra daqui da Bahia. Ficarei nua perante o espelho e dançarei linda diante dos meus próprios olhos. Nessa ginga que me permite um reggae, meu corpo se embala e me dá esse sentido de peixe nadando como quem flutua. Sou parte de uma tribo dizimada com a exploração branqueadora, mas entre peixes, regues e sonhos, me aprofundo em mim mesma. Sou forte, bela e insubmissa. Gostei do insubmissa, que me lembrei de tomar água. Forte, bela e insubmissa, a voz desnuda-se, desenhando seu corpo, com gingado, reggae, embalo, navegação e sonhos, como autocuidado, autoconhecimento e autoamor, ou, se quisermos, como cuidado de si, retomado por Michel Foucault, da filosofia grega. Como exercícios éticos e estéticos da existência, a autogovernabilidade, a autopercepção e o autoconhecimento. Ao narrar de si, ela se permite trilhar sobre si mesma, autoconhecendo e se reconhecendo como uma figura que carrega em seu corpo marcas de embranquecimento e dominação. Ela, inclusive, permite tirar a máscara a que se refere Grada Quilomba, quer dizer, desnudar-se, ficar nua, vestir-se novamente. Desnudar-se da branquitude imposta e concomitantemente autogovernar e autoempoderar, se assim preferirmos. Com esse ato de reexistência,
A voz de corpo nu, mas principalmente do ser desnudado, nos assegura que as existências são sempre mutáveis e permanentemente se fazem, refazem e desfazem. A nudez não é novo para a literatura, né? Não é nova para a literatura, desde sempre. Mas o que nós estamos vendo, autoras indígenas, autoras negras no Brasil construindo, é o desnudar da dominação cultural, o desnudar-se da branquitude, do racismo e de tudo que nós possamos entender que historicamente nos vestiram, né? E nós estamos, através dessa escrita, desvestindo. Né? E essa obra é um exemplo disso, né? É preciso ficar nua, é preciso desnudar para nos vestir de outros elementos, que não são aqueles que a tradição literária brasileira tem apresentado. Ela se desveste para se vestir como prática de autonomia e de silenciamento. Nessa dimensão, resistir para além dos modos hegemônicos de exercício de poder, criar tempos, espaços, territórios, corpos novos, mas também outros caminhos. Como potências de vida, essa pele se traveste de múltiplos espaços e vivências. É um corpo histórico e é também um corpo caminho, como exercício insurgente da escrita de si, que é sempre uma escrita coletiva, é a escrita de si escrevendo a história de nós. A voz descreve seu corpo habitado por peles multifacetadas e tecidas de autorreferencialidades, mas também de territorialidades coletivas. A escrita de si, como um dizer de si, para si e os outros, como exercício de autocuidado, não de forma intimista, semelhante aos convencionais diários. A escrita de si se reverbera nesses versos e nessas escritas literárias aqui em cena, como atos políticos, como ato de recriação de si, de conhecimento, de desnudamento de si e de seus corpos. Esses dizem de nós, da coletividade, poetizando espaços, poetizando esparsos e aleatórios fios e fiapos de histórias, lembranças, memórias, e inventando outras que lhes possibilitem desmascarar faces acobertadas pelo racismo e sexismo, desenhando de outro modo corpos atravessados por resistências e dissidência. Como rotas de fugas, o escrever e dizer de si e de nós, nesta perspectiva, desilenciam vozes e quebram possíveis armaduras, garantindo poeticamente desditos de si e reinscrições de faces e corpos negros na arte literária. De personagens subjugadas, servis e com libido exacerbado, figuras femininas negras atravessam dicções literárias com corpos que se querem emancipados e prins de amor, de desejos, de vidas, de utopias, presente de distopias e, mesmo ciente dos tempos, presente de distopias e desamores. E aí eu quero, na página 64 dessa coletânea, que eu quero dizer que a Geovânia P. é filha desse programa também, né, dessa universidade. Eu olhei o currículo dela, ela tem, e ela e outras autoras têm vários períodos de formação na UFPB, então talvez isso me motivou a trazer uma palavra literária mais próxima, né, do programa, da Paraíba, da universidade. E Janaína Neri tem um poema aqui chamado Mulher Preta, que sintetiza o que eu estou chamando de corpo-história e corpo-memória. Não sou apenas tom de pele, sou mulher preta. E isso é mais do que o outro quer que eu seja. Sou resistência, sou história, herdeira de vidas, trajetórias coletivas entrelaçadas.
de mulheres guerreiras, mulheres pretas, Inziga, Candaces, Mijibas, Dandara, Benguele, Marim, forças que me inspiram, forças que renascem em mim, que me impulsionam à luta, a negar o silêncio, a erguer a minha voz, que me mostra quem fui e quem sou. Mulher preta que ri, que chora, cai e levanta, com certeza de quem sabe que existe e resiste, sem perder em si a confiança. Sou mulher preta e seguirei sendo mulher preta, preta na história, nas buscas, nos amores, nas dores, preta na luta. Esse poema sintetiza esse tópico de forma elegante e que eu sempre digo, né, que eu não tenho o dom de escrever literatura, mas não precisa, né? Milton Nascimento escreveu em meu lugar e essas mulheres negras escreveram por mim. E eu tenho esse papel de... Eu me dei essa construção de pensar sobre essa escrita e que tem me dado grandes alegrias, né? De pensar e de me reinventar como pessoa, mas também de reinventar literariamente figuras negras femininas, e essas mulheres têm feito um papel extraordinário, maravilhoso, e eu renovo aqui a dedicatória a todas as escritoras negras, mas, sobretudo, a essas que participam desta coletânea. O meu país é um lugar de fala, cantou a nossa saudosa mulher do fim do mundo, Elza Soares. Também os corpos, peles negras, histórias, ancestralidades e memórias literárias são lugares de fala. Asseguram as tessituras de A Luz que reluz em mim e de tantas outras autoras. Então, brevemente, por favor, se eu já tiver vencido o tempo, pode pedir que eu interrompa, que eu farei sem o menor problema. Agora, se disser que é para continuar, eu vou continuar, tá? Mas a hora que disser acabou, me dou por satisfeita. O segundo tópico que eu quero tratar, além desse... Eu esqueci de dizer no primeiro tópico que Ara é uma palavra de origem iorubá que significa corpo. Itã, história, e Aranti, memória. Então, transitando entre esse corpo-memória e esse corpo-história, agora eu quero conversar um pouco sobre corpos, caminhos, como corpus destino, corpus tempos, que é o Ara Odum, o Ara Odu. Corpos poéticos negros, aqui também reconhecidos como Ara Odum, corpos caminhos, corpos destinos, corpos tempo, corpos movimentos, são forjados também na escrita de mulheres negras. Odum, com N no final, significa em Yorubá o tempo dos calendários e de comemorações. Por exemplo, a data de aniversários, a data de nascimento, e assim vai. Relaciona-se ao tempo em movimento, aos tempos de existências que são espiralares e não, como o Ocidente nos apresentou, somente linear. Né? São circulares e dinâmicos. Já Odum, com U, também com U no final, também em Yorubá, significa caminhos, destinos e possibilidades de existir e seguir. Tempos e caminhos, é bom lembrar, essa é a primeira vez que eu falo disso, né? Porque é bom lembrar a narrativa que eu fiz no início, era um texto diferente, e eu, ao longo do mês de março, apareceu essa possibilidade de pensar o corpo a partir dessas experiências ancestrais, e eu me ousei aqui a socializar com vocês o que eu estou pensando. Tempos e caminhos sem compromisso com linearidade e percursos evolutivos e diacrônicos, mas associados aos modos de se construir existências, autoras negras mobilizam corpos poéticos que se desenham afastados de fixidez
e de essencialidades. Eu quero ler para vocês o poema da poeta Cecília Peixoto, que eu conheço, que é alguém do meu coração, da minha história, que caminha comigo, daqui da Bahia, e que faz parte dessa coletânea. Né? E ela tem 2 poemas dela nessa coletânea, e um poema se chama Silenciar Não. Então, inocência mutilada pela subjugação da cor foi reprimida. Os estereótipos que não possuía marcou sua fase feminina. Neguinha, sararamiolo, o que será que a definia? Um misto de dor, raiva e tristeza era amenizada pela fantasia. O pôr do sol, o mar, a leitura, refúgios do cotidiano. Interrogações e mais interrogações, porque existem seres tão medianos. Medem amor, solidariedade, atenção, afeto e direitos, a partir de gênero, cifras e etnia. Criam seus preconceitos. As possibilidades de mudança surgiram em asas coloridas. As negações de outrora agora são verdades atrevidas. Gosto disso, viu? Verdades atrevidas. A história e a resistência dos ancestrais lhe deram guarida. O conhecimento a faz erguer a cabeça e não se dar por vencida. Caminha altiva, cicatrizou as feridas, fez as pazes com a vida, desconstruiu seus medos, fez carão para o racismo, ficou fortalecida, jogou fora correntes e máscaras que a tentaram silenciar. Nunca mais deglutiu seu choro ou se permitiu guardar. Nunca mais calar, sufocar sua libido, suas vontades. Nunca mais ser submissa, negar sua competência e habilidades. Nunca mais ser objeto, aceitar ficar no limiar da mediocridade. Nunca mais negar sua identidade. Mudar paradigmas é a sua prioridade. Olha que narrativa de caminhos, né? Desse corpo que caminha, desse corpo que muda com o tempo, que se transforma. Eu quero também agradecer à poeta Cecília Peixoto, que foi ela quem me apresentou essa obra. Muito obrigada, e isso foi em 2020, mas ela é tão atual e necessária para os nossos dias. Nele, com esses corpos, tempos e caminhos são cíclicos, espiralados, provocadores e dinâmicos. Além disso, narram-se histórias e memórias literárias tecidas por tempos diluídos e caminhos e territórios encruzilhados. É o encanto e a complexidade do Sankofa, olhos e pés fincados no chão, nas raízes, e os caminhos para a frente. E os pés a caminho para a frente. Do xirê, da roda, da gira, do sentido anti-horário e do princípio bacongo, que é a encruzilhada na cultura banto. Do imbi, do caracol, pensar a existência na sua multiplicidade anti-horária e possibilidades. E aí tem um poema da Mara Farias, na página 77, para quem está aí com a obra, Marca Preta. Encontrei uma marca preta no meu corpo, desde o meu corpo até o meu retinto olho. Encontrei a marca preta na expressão das minhas mãos e também do meu pé. Encontrei na marca preta no que eu como e também no acarajé. Depois descobri que a marca preta não está apenas no meu corpo, está no morro, no vento silenciado, na esquina. Nunca veio morno, está sempre acesa essa marca atingida. Descobri essa marca infante, com olhar fatal, as marcas fundantes, sempre achei normal. A marca preta em mim já está carimbada, veio forte e armada, a marca preta que não se acaba. Eu vou saltar aqui várias coisas, mas porque eu também quero ouvir as pessoas sobre isso. Então, essa marca preta,
que é uma marca caminho, uma marca tempo, mas é um tempo que não é esse tempo ocidental, linear, é o tempo espiralar, que tem várias entradas, várias saídas, várias possibilidades de reinventar os corpos negros femininos, que agora também eu quero pensar com vocês, e já estou terminando, esse corpo que é apresentado na pegada poética de autoras negras brasileiras como corpos ara-odara, ara-aju. Então, não é um corpo só, não são corpos apenas de marcas da expoliação, da tristeza, do sofrimento, da violência, do feminicídio, é tudo isso, mas é também corpos da alegria, corpos de prazer, corpos como nós chamamos, o corpus ajô, quer dizer, corpus plenos, corpus odara. Então, nesse momento, para concluir, eu quero apresentar alguns poemas e algumas leituras minhas nesta obra de autor, dessa escrita com essa pegada. Olha, dizem que a gente é feia, dizem que a gente é fraca, dizem que a gente é submissa, mas eu estou aqui para traçar, desenhar, pintar outros rostos e corpos de figuras negras na literatura. E eu estou chamando esse tópico de Ara-odara, Aju e Axé, que são corpos humanizados, né, enquanto aqueles corpos desumanizados e corpos com libido e prazer. Além de corpos desenhados por histórias, memórias, tempos e caminhos, corpos no feminino são travestidos na poética de autoras negras como Ara-odara Aju, corpos bonitos, fortes, sadios, humanizados, alegres, com libido, né, que nos tiraram historicamente o direito de ter libido. E aí nós vamos encontrar na contemporaneidade muitas autoras, mas não é uma experiência contemporânea, escritoras do início do século XX, do século XIX, que esquecidas, apagadas, e que esse trabalho de trazer à tona a escrita delas tem mostrado que o desejo de libido e a experiência prazerosa também com o corpo, seja em si mesmo, ou seja com parceiro ou parceira, é algo que está muito na cena literária de mulheres negras contemporâneas. Mas eu quero acenar aqui outro aspecto que também tem aparecido muito, que são os cabelos crespos e a cor da pele, né? Há muita poesia, há muita. E estou vendo várias pessoas que eu conheci os nomes e agora estou vendo as imagens. Estou gostando dessa obra. Muito obrigada pela presença de vocês. Cabelos crespos e cor da pele, quem chegou agora, eu já estou fazendo a homenagem desde o início. Cabelos crespos e cor da pele, por exemplo, são... Olha que coisa bacana. O poema que eu vou ler agora é da Isabeth Fagundes, que acabou de entrar. Né? Cabelos crespos e cor da pele, por exemplo, são recorrentes em poéticas de autoras negras, ao cantar corpos negros. Tem um poema aqui, tem vários, mas o tempo não permite eu apresentar todos, então eu tive, Shirley, um dilema de escolher quais poemas. Muito obrigada por estar aqui, e não vou te chamar de senhora, vou te chamar de companheira de luta. Você escreve e eu me delicio com o que você escreve, eu penso sobre o que você escreve, mas quero, com esse poema de Isabeth, eu quero apresentar um pouco o tom de como aparece o cabelo crespo nos poemas. Muito obrigada, Janete. Janete é uma grande amiga do Rio, que inspirou meu livro Águas Moradas de Memória. Eu não sei porquê. Chama-se Cabeleiras. Está na página 63. Cabelos, cabelos, trancinhas, cacheados, chapinha, Rastafari ou Black Power. Ah, esses cabelos são tão meus, minha coroa, que os outros atormenta, que causa incomodação, tipo assim, alto, altíssimo, altão,
crespos, crespinhos, crespão, chamando a atenção, empoderando o meu povão. Não precisa mais falar nada, né? Porque é esse o tom de como aparece os cabelos crespos nessa obra, tá? Isso ocorre, talvez, pelo agenciamento desses elementos no jogo de relações raciais, em que, segundo a pesquisadora Nilma Lino Gomes, formam uma dupla inseparável. Tanto na construção afirmativa de identidades negras, quanto para compor figurações de prática de preconceitos, discriminação e racismo contra negros em África, no Brasil e nas outras diásporas. Em Instante Mulher, que é um poema de Mel Adum, que é uma escritora que tem dupla nacionalidade, brasileira e estadunidense, e que mora aqui na Bahia, o sujeito poético forja reversões de representações de corpos negros com perfis negativos e subjugados, traçando um corpo feminino e negro que se quer livre e protagonista do prazer. Então, essa é outra dimensão que tem aparecido muito na poética de corpos de mulheres negras, né? É o corpo também como espaço, como um ente que também dá prazer à mulher, e não o corpo que está para dar prazer ao outro, né? E aí é o outro homem, né? Só um momento que eu perdi o texto por um momento, mas já estou encontrando. Então, está sendo muito bacana. Eu ontem vi a chamada da revista da USP, que vocês devem conhecer, Crioula, que é uma revista de muito tempo, e que o tema está fazendo uma chamada que o tema é a lesbianidade na literatura de língua portuguesa. Olha que coisa bacana. Faz tempo que a gente espera por um momento assim, e que começa também a aparecer na academia, né, nos espaços acadêmicos. Então, esse corpo que transita entre a exploração, o emudecimento, é esse corpo que esses corpos são apresentados dessilenciados, históricos, caminhos, como aqui eu apresentei, como esse Ara Itã, como esse Ara Iranti, que é corpo, história e memória. Mas é o corpo também Odum, Odu, que é um corpo caminho e tempo. E essa temporalidade não está marcada pela ocidentalidade, mas pelas marcas para além do Ocidente. Voltando, eu estava aqui dizendo sobre o prazer, sobre o gozo, sobre o contentamento do encontro consigo mesma ou com outros corpos, que tem se apresentado na literatura de mulheres negras aqui, brasileiras. Já reencontrei o texto. Então, o poema Instante Mulher, o sujeito poético forja reversões de representações de corpos negros com perfis negativos e subjugados, traçando um corpo feminino e negro que se quer livre e protagonista do prazer. Então, ela não mais espera o prazer do companheiro ou da companheira, mas ela também propicia o prazer a si mesma e propicia o prazer ao outro, se der. Com vontade. Aí o poema começa assim: com vontade apenas de boas risadas, do carinho descarado embaixo de qualquer lençol que me abrigue, sem brigas. Não tenho intimidade para brigar com você. Exijo as boas trepadas seguidas de eu te amo falsos. Com prazer, dou risada das suas piadas. Se não me agradam, não te permito repetir o prato. Eu estou nesse estágio, posso escolher. Pode falar bobagem, sentir prazer quando te molho. Posso até bater, mas ainda não aprendi a apanhar. E gozar. Naquelas 4 horas, tapo o buraco.
Com o nascer do dia, volto a ser vazia, mas em paz, esperando de unhas bem feitas o próximo. Não quero ser taxada de santa nem de biscate. Quero ser somente o que sou agora. Amanhã sentirei saudades, como senti ontem de mim mesma quando morri. Olha a ideia, o prazer com o outro, mas o prazer consigo mesma. Aprendi a saborear todas as vezes que eu morro. Morro em cada cama que deito. Não sou Cristo, morro em cada cama que deito, mas sou Cristo, ressuscito todas as manhãs seguintes. Olha que diferença de corpos, que diferença de prazer para o que a gente leu na história, na historiografia literária, né? Nunca a figura feminina foi o centro, foi a possibilidade de construir o seu prazer, de construir os seus eu te amo falsos. E agora é uma literatura que diz, olha, vamos viver os eu te amo falsos também, sem remorso, sem moralismos. Né? É bem bacana isso. Nesses versos, um eu poético feminino, caracterizado pela ousadia e autonomia, escolhe sentir e não só ser dona de si, tornando-se senhora do seu querer, do seu corpo e do seu prazer. Nada mais pretende senão nascer, igual a Cristo, e ao novo dia após cada morte, isto é, depois do gozo. Livre para ser e vivenciar os múltiplos e breves instantes de satisfação, eu volto ao texto. E vivenciar os múltiplos e breves instantes de satisfação sexual, o eu poético segue certo de que, ao morrer e diante dos jogos das relações e afetividades, oportuniza-se a viver com alteridade e a elaborar outras significações e narrativas de si. Em Instante Mulher, o riso, né? Esse é outro tema caro à literatura. O riso dessilencia o corpo da voz poética, pois expressa, fala sobre os contentamentos dos breves e fugazes momentos de prazer vividos pela voz feminina, mostrando-se livre e descomprometidas com os desejos sexuais do seu parceiro e, quiçá, com relações afetivas duradouras. Sem compromisso com o depois, com verdades, com atitudes sérias, e sempre disponível e livre ao instante, ela segue ao encontro de si mesma e à espera de outras boas risadas e trepadas, piadas e falsos eu te amo. O corpo como abrigo de... E também a gente percebe nessa construção de corpos negros na literatura produzida por mulheres negras, o corpo como um abrigo de desejo e paixão, mas também de solidão. E aí eu quero ler o poema Sozinha, na página 63. Não, a página não é 63. Desculpa aí. Deixa eu dizer qual é a página. De Sozinha. É de Janaína Neri. Parece que é 64. Eu já estou terminando, porque eu também já estou cansada. Eu estou acometida por uma crise de coluna e só estou aqui porque não gosto de desonrar o compromisso. Mas algumas pessoas que estão aqui sabem que eu estou acamada há quase 5 dias. Sozinha, de Janaína Neri. O amor que você me deu me conheceu em profundidade, me invadiu por inteiro, corpo, alma e liberdade. Desarmou confianças, desatou nós de amarguras e ressentimentos, de outros amores vãos. Amor preto, amor meu. Me entreguei, apostei na sua vida liberta de promessas e ilusões. Me encaixei em seus abraços, beijos, sussurros, corpo, desejo, paixão. De repente, tudo se desfez.
O que era, nunca foi. O amor se perdeu outra vez. Toques de carinho, proteção, verdade, entrega, poesia e dispersão. Laços desatados, corpos separados. Estou de volta ao vazio. Estou de volta à solidão. Então, a solidão aqui, poderia citar outros poemas, é recorrente na literatura produzida por mulheres negras, porque é um grito, né? A doutora Ana Cláudia Pacheco tem uma pesquisa e um livro, A Solidão da Mulher Negra, né? Não precisamos dizer muito sobre a solidão que nos acarreta, né? E ainda mais se pensar, né? Se for emancipada, se quiser esse mundo também para nós, né? Então, esse poema da Janaína sintetiza como a solidão aparece nessa obra, né? É a experiência de amores, mas também a experiência de desamores, a experiência do abandono. Mas isso dói, isso afeta esses corpos literários que passam por essa obra, mas há sempre um se tornar Cristo, como a voz lírica da Mel Adom, né? Há sempre possibilidades de recomeçar, mas sem aquele discurso que foi muito presente na década de 80 e 90, de mulheres fortes, de mulheres guerreiras, de mulheres que aguentam tudo. Não. Se chora, se dói, se lamenta, se sofre com a solidão, sem a pretensão de ser a guerreira, a corpo que aguenta tudo. O meu mostrou esses dias que não aguenta tudo, que não aguenta 10 horas diárias na frente do computador. Né? Por fim, mas não com menor relevância, eu quero concluir apresentando esse outro corpo que aparece na escrita de mulheres negras, que é o araxé, que são os corpos que têm energia pulsante, que são corpos que têm forças ancestrais, né? São corpos que também diz da ancestralidade, e aí é ancestralidades no plural. Né? Ancestralidades que nem sempre estão vinculadas a religiosidades, mas a histórias, a memórias, a experiências várias com os sagrados. E aí tem uma infinidade de poemas nesse livro aqui, nessa coletânea. Tem alguns, né, que também tratam disso. Eu encontrei mais de 10 poemas que fazem essa referência a esses corpos, né? Ancestralidade, a resistência, e eu não pude também não mencionar, já que o meu compromisso é apresentar essa obra pelo olhar dos corpos negros poetizados. Então, o araxé não está no fim por menor importância, mas que eu tenho a impressão que esse tópico sintetiza aquilo que foi o meu propósito nesta manhã. Então, sob a esteira de corpos emancipados, livres, desnudados e enegrecidos, corpos femininos são pintados poeticamente, também por resistências, materialidades sagradas e ancestralidades, aqui reconhecidas como araxé, que são temas muito presentes na obra Escrituras Negras. E há vários, mas eu quero ler o poema Raízes Ancestrais, de Helena Monteiro. A vida transcorre nos guetos, becos, vilas, favelas, expandem os sons dos tambores, cachixis e atabaques. Gritos ecoaram nas madrugadas, abrindo frestas, portas e janelas, ganhando os terreiros, praças e avenidas, espalhando sementes de alegria, viagem, miragem, negritude, pertencimento, ancestralidade. Raízes da África, africanidade, desperta o gingado guerreiro, atravessando os mares, sobrevivendo nos palmares, adentrando as universidades, na trilha do saber, querer bem fazer.
meus quitutes, meus livros, meus discos e tudo mais que caiba nos pensamentos. A voz enunciadora, também nesse livro do poema Nos Braços de Odoiá, de Patrícia de Paula Aniceto, canta a experiência de ter o corpo tomado encantadamente por Iemanjá. Nota-se que a voz poética autoriza-se a falar sobre e com Iemanjá, divindade africano-brasileira das águas, também feminina e negra no poema. A voz autodescreve, inventando-se como filha, e na relação com a mãe, essa mãe ancestral, contrastes semelhantes a essa figura mítica e sagrada. Além de narrar de modo fragmentado e em versos sua história, recriando e trazendo à tona seus laços e experiências humanas e ancestrais. Ademais, por esses versos, a voz lírica apresenta outras possibilidades, protegida por Iemanjá de reinventar-se e resistir às intempéries e vicissitudes de sua existência. E o poema é: dentro de mim há um oceano de saudade que vive em plena ressaca, revirando memórias e remorsos, trazendo às costas lamentações, transbordo, desvaneço, náufraga no balanço intermitente das águas, Odoiá e Iemanjá, minha mãe negra, é que me sustenta em seus seios. Eu sobrevivo, renasço, em paz, eu me encontro em seus braços. Tem tantos outros poemas, né? Eu pus aqui, mas não vou ler por causa do tempo, o poema Oxum, de Lívia Natália, que é uma poeta baiana, mas muito conhecida, né? E quando eu li, eu me lembrei de Patrícia Anunciado, que tem um poema chamado Mulher Periférica neste livro, e que a voz lírica se declara filha de Oxum, e também, igual a Lívia Natália, canta a referência imprescindível para o empoderamento do sujeito lírico, que é tomada pelo amor de Oxum, pelas águas de Oxum, e reconhece Oxum como mãe ancestral. Mas eu não vou ler o poema de Lívia Natália, nas redes sociais vocês encontram com muita facilidade, porque eu acho que eu já estou no meu limite, e vocês também aí, escutando. E quero terminar com o poema Salve Nega. Eu já estou aqui recebendo mensagem. Para quem ainda está sentada falando? Então está na hora de levantar. Salve Nega, de Helena Monteiro, que está na página 59. Teu sorriso, nega. Protesto e irmandade. Nega quer emprego, trabalhar e ter direitos. Nega é raiz da liberdade. Nega sonha sonhos, além do morro, barraco, favela. Nega também quer felicidade. Filha de Iabá, dança livre no terreiro, samba risos o ano inteiro. Nega luta por fraternidade, nega nos canaviais, tem o próprio ritual, invoca romanceiros, cantiga. Nega nos cafezais, sorri, mira o norte, espanta as mandingas, pede a Yansan a sorte. Então, acho que esses poemas já nos dão ideia de como figuram essa noção de ancestralidade negra dentro deste livro, e que nos diz e esses poemas nos dizem que a ancestralidade é mais do que o pertencer a determinado grupo religioso ou aquele, mas é essa ideia da experiência do sagrado, e nesse caso da experiência da sagrada. E a ancestralidade com esses tempos cíclicos, não é só um reportar-se ao passado, mas é estar o passado relacionado ao presente e também relacionado aos vários tempos que a ocidentalidade chamou de passado, presente e futuro. Né? Então, essas vozes que eu considero inovadoras, insurgentes, transgressoras, indóceis, efetivamente, com a imaginação e pela linguagem literária, inventam outros corpos,
destecem e tecem outros corpos negros femininos, deslocados de sujeições, de exfoliações, de hipersexualização e etc., e apresentam corpos negros humanizados. Eu tenho a impressão que esse é o grande ganho da contemporaneidade, né? Não são corpos guerreiros que vencem tudo, mas são corpos humanizados, corpos que transitam entre a força ancestral, o caminho, mas também transitam pela dor, pela solidão, pelo sofrimento, o sofrimento pessoal, mas também esse sofrimento institucional que mulheres negras no Brasil carregam nas costas, por exemplo, o genocídio da juventude negra. E são poéticas de resistência. Ao reinventar, ao traçar, ao desenhar outros corpos, vozes estão também traçando projetos de vida, estão também traçando outras possibilidades de resistir e de reexistir, né, de modo ancestralizados e ressignificados com os pés no chão. Né? Então, muitíssimo obrigada pela atenção, pela escuta. Quero agradecer a Giovânia P. mais uma vez pela organização dessa coletânea e por reunir mulheres tão potentes. E quero também cumprimentar, gostei muito da Betânia Lira, que é a artista que fez a capa desse livro, também é apresentada no projeto editorial e tem lá na terceira capa a quem é ela. Né? Então, muitíssimo obrigada pela escuta, muitíssimo obrigada pelo convite e me coloco à disposição. Eu só vou ficar em pé um pouco, mas estou, Maria Luísa, à disposição. Obrigada, professora. Agora a gente vai abrir para quem tiver perguntas. Então, eu acho que tem uma mão levantada já faz um tempinho. Pode abrir o microfone, se colocar, ou caso não tenha acesso ao microfone, pode colocar no chat, que aí eu passo para a professora. Inclusive, acho que teve uma pergunta bem no início, mas eu vou dar prioridade a quem estava com a mão levantada. Pode abrir o microfone. Pronto, abri. Sou eu, Giovânia P. Muito obrigada, professora, por ler a obra, por analisar ela, por trazer essa força dessas nossas pretas na sua fala. É muito importante para todas nós vermos que o que a gente está produzindo está sendo lido, está sendo pensado, e que essa força que a gente está tendo de se unir e tentar mostrar o que a gente produz. Acho que travou o microfone. Acho que sim, Luísa, deve ter travado. Eu acho que eu vou ler algumas perguntas aqui no chat. Quando a professora voltar, aí eu aviso a ela, então. Vanessa quer se colocar? Eu vou dar prioridade a quem está levantando a mão. Depois eu pego as perguntas do chat. Sim, eu gostaria só de estender o agradecimento, né, em nome do grupo. Vou abrir aqui a câmera, o meu computador estava travando, estou usando por aqui pelo celular. Agradecer, né, a professora, a partir do momento que a gente pensou no congresso, né, me chamo Vanessa Moreira, sou orientadora do professor Dr. Hermano, sou membro do grupo LIGEPS, né, estou aí na frente da comissão do congresso, e quando o professor sugeriu o nome da professora Ana Rita, né, que a gente tinha ali como nome, logo me veio assim na mente, vou mandar um e-mail agora, desde de janeiro, eu preciso que a professora esteja com a gente, eu super empolgada com isso, e eu falei, não, tinha que ter a professora Ana Rita, porque a própria representação da professora Ana Rita
já fala das nossas vozes, dos nossos corpos poéticos, né? Da nossa vivência, né? Da nossa existência enquanto uma mulher negra. E ver a professora Ana, já chamando a professora, né? Professora Ana ali, bem, bem íntima, a gente auto se enxerga ali, né? É uma representação mesmo. Acho que a fala da professora hoje é muito poética também, né? E muito representativa. Então, assim, só gostaria de parabenizar e agradecer, professora, porque a sua fala em estar nesse lugar onde a senhora está, enquanto professora, enquanto mulher negra, enquanto militante, enquanto representação, isso para nós já se torna aí um grande afeto, né? Obrigada por existir, por ser resistência para nós, mulheres negras, que utilizamos esse espaço como lugar de sobrevivência mesmo, né? E estamos nessa luta. Então, muito obrigada, professora. Eu vou aproveitar o agradecimento, Luísa, para agradecer aí, que eu li os comentários agora no chat. Muito obrigada pelo carinho, pela confiança de tantas pessoas. Muito obrigada, Vanessa. Foi um prazer te conhecer. Já falei de você no início e da narrativa, como foi o nosso encontro para esse momento. Agradeço profundamente a todas as pessoas que aqui estão. Sei que estou vendo que tem os alunos do Campus 2 de Alagoinhas, Stephanie, Kelly, Augusto, Luzia, orientandos de doutorado e de mestrado também estão aí participando. Muitíssimo obrigada pela presença de vocês, muito obrigada também aos amigos, às amigas de Brasília, do Rio, que estão aí, e a Cecília, que foi a pessoa que fez esse caminho para eu ter acesso a essa obra, Cecília Peixoto, poeta, que é uma pessoa da minha relação, já foi minha cunhada um dia, mas hoje nós somos irmãs, mãe, amiga, eu sou mãe de Cecília, Cecília é uma pessoa do meu coração, e dizer que é importante ter Cecília nesse campo, eu gosto muito disso, e com ela eu saúdo mais uma vez todas as mulheres que participaram dessa coletânea, né? O tempo não me permitiu ler todos os poemas, porque não seria nem justo, mas aqui sintam-se representadas por aqueles que eu consegui ler. E dizer que o trabalho precisa continuar. Muito obrigada pela palavra literária de vocês e pelos corpos que vocês estão inventando e nos reinventando. Obrigadíssima. E obrigada por esse carinho aqui. Eu estava falando e não me dei conta do chat, e agora, olhando, fico contente de saber que ainda ecoa, de algum modo, os meus desassossegos, as minhas cachaças, os quentões, que não é fácil. E é bom, de vez em quando, a gente ter esse reconhecimento, porque é um território que não é fácil se manter, né, Vanessa e todo mundo que está aí. Então, muito obrigada mesmo pelo carinho, pela confiança. E, Francisco, eu quero muito ouvir tuas inquietações, que possivelmente são minhas também. Eu não tenho respostas para tudo, nem quero ter, mas estou no caminho aí, tentando entender essa escrita dessas mulheres há mais ou menos 15, 20 anos. A professora Giovânia voltou, seu microfone tinha travado, mas pode continuar a fala. Foi a internet que caiu, desculpa, acontece, né? Duas coisas. Eu queria saber se, já que vai ficar gravado, se tem como a gente ter acesso à gravação desse material, porque as meninas gostariam muito de poder ver, né? Quem não pôde estar aqui assistindo, e mesmo quem está aqui assistindo, gostaria de poder rever em outros instantes. E a segunda coisa é, dia 4 agora, de junho, eu estou aí em Salvador, lançando as Escrituras Negras 3, As Pretas Também Amam, lá no Sapaia, de 4 horas da tarde. Então, convidar todo mundo que está aí em Salvador, que estiver por lá, para poder ir. Essa coletânea teve o volume 1, que foi A Mulher que Reluz em Mim, o volume 2, As Marcas, e esse terceiro, As Pretas Também Amam, para trabalhar esse processo da humanização da mulher negra. E
Eu estou muito feliz, literalmente, extremamente feliz em poder estar aqui e ver o trabalho reverberando. Gratidão. Eu não vi se a senhora viu no chat, professora, mas a Vanessa respondeu que vai ficar disponível, sim, a gravação no YouTube do LIGEPS. Então, quem quiser, é só entrar que vai tá disponível, sim, a palestra. Outra coisa, que teve gente que perguntou como é que consegue a obra, tanto essa quanto os outros volumes. Entra em contato comigo pelo Instagram, eu coloquei aqui o Instagram. Ok, agora eu passo a palavra para a Cecília, que está com a mão levantada, e na próxima, a Helena Monteiro. Vocês me ouvem bem? Uhum. Eu vou falar rapidinho, porque parece que vai faltar energia aqui no Wi-Fi, vai falhar, que eu tenho consertando os postes aqui da rua. Eu queria, em primeiro lugar, a sua bênção, mãe Ana Rita. Minha mãe abençoa, a bênção. Minha mãe abençoe. Então, assim, eu queria, em primeiro lugar, parabenizar, não é, pelo seu trabalho, que não é hoje, mas pela sua trajetória, principalmente em falar sobre a questão das mulheres que escrevem. Eu queria também agradecer mais uma vez e parabenizar a Geovânia P. por ter nos reunido em várias obras, né? E eu queria, assim, praticamente só um comentário da sua parte, porque é muito importante quando a gente deixa as coisas gravadas para que as pessoas tenham esse acesso e a possibilidade de ampliar os conhecimentos. Nós, mulheres negras, quando estamos escrevendo, quando estamos publicando, embora muitas vezes, em momentos da nossa vida, muitas de nós, quando nos reunimos em algumas falas, a gente se sentiu em algum momento desacreditadas, é uma forma de representatividade esta coletânea. Por quê? Porque as pessoas da minha geração, elas não tiveram acesso a escritoras negras. Não que elas não existissem, mas que elas estavam invisibilizadas, né, pelo sistema. E aí, hoje, nós, além da representatividade, nós criamos, ampliamos uma narrativa antirracista, né, e propomos outras epistemologias para as gerações que estão aí chegando. Então, era essa só a minha observação, e, mais uma vez, gratidão pelo seu trabalho, pelo seu empenho, pela sua palavra. Obrigado a todas. Obrigada, Cecília. Estamos juntas. Helena, É a grandeza, né? Eu acho que esse programa de pós-graduação tem um pouco feito isso também, né? Nós vamos pensar em outras epistemes, né? Eu tenho meus estudantes e minhas estudantes que estão aqui escutam isso todos os dias. Não há como pensar em outras epistemologias se nós não arriscarmos fazer o caminho, né? Nós temos de fazer esse caminho. Então, esse caminho que vocês fazem, né, de apresentar outras narratividades, outros discursos sobre corpos negros, deve andar juntos com outros pensamentos críticos, né? Então, eu só faço parte do caminho e estou chamando gente que façam parte comigo, mas muitas vieram antes e também já pensaram criticamente sobre essa construção literária de autoras negras. E sigamos, estamos juntas aí. A próxima da lista, a Helena, pode abrir o microfone. Certo. Bom dia a todos, né? A todas e todos e todes. Bom dia, professora, né? Bom dia, Geovânia P. Com grande agradecimento, eu estou aqui toda despenteada, aqui, assim mesmo,
né, estou em casa aqui, e fiquei muito feliz, né, pela leitura dessa obra como um todo, né, todo esse se debruçar, né, da professora sobre essa obra e assim, essa releitura, né, que foi uma releitura, assim, sublime, né, então, assim, às vezes nós, mulheres negras, né, passamos por tantas situações e às vezes a gente quer deixar, né, desistir desse percurso, né, do percurso da escrita, né? Isso aconteceu comigo e eu acredito que acontece com muitas mulheres negras também que escrevem há muito tempo, né, e que a gente se vê, né, muitas vezes desacreditada e que não vai chegar nunca a ter um momento como esse, tão singular, né, tão plausível, assim, sem sombra de dúvida, né, agradeço muito aqui a questão de Giovanna P., né, e isso aqui foi publicado no ano de 2020, né, parece uma coisa assim que você fazendo, a professora, desculpa, né, tratá-la assim, a senhora fazendo essa leitura, né, esse apanhado e trazendo todos esses contextos, né, todo esse perpassado dos nossos corpos e toda essa trajetória faz com que a gente se sinta, né, contemplada e que estamos, né, no caminho certo e que devemos continuar, né, devemos nos aprofundar cada vez mais e influenciar, né, e o quanto isso influencia outras pessoas, né. Eu vi aí as pessoas relatando, né, e pedindo para adquirir a obra, né, colocando, né, o que sentiram, né, durante a sua apresentação. Então, isso é como se fosse, né, jogar uma água numa planta que está querendo murchar e ela revigora, renasce. Então, assim, hoje pode ter certeza que, para mim, foi assim, um renascimento, realmente, um renascimento. Então, assim, muito obrigada, muita luz para você, muita luz para todas, né? Muita luz aí para Giovânia, muita luz Cecília, muita luz Isabel, muita luz para todas e muitas graças aí para todas vocês e obrigada aí por esse espaço, por esse momento de fala e de apresentação. Só isso que eu queria, né, deixar aqui, essa minha fala. Muitíssimo obrigada. Obrigada, Elaina. Estamos juntos, vamos seguir juntos. Eu sei que não é fácil para mim, também não é para você, não é fácil para nós, mas nunca foi fácil, né? Nunca foi fácil. Então, a gente continua. Vamos continuar aí. Precisamos continuar. Obrigada por todo o carinho e confiança. Mais alguém deseja fazer alguma colocação? Pode ser pelo chat, pode levantar a mão. Tá bom, Luísa? Não, mas novamente, eu muito agradecer, professora, pela sua presença. E aqui foi incrível essa manhã. E adorei que todo mundo participou bastante no chat. Então, muito obrigada, viu? Muito. Seu microfone desligou. Reitero os agradecimentos feitos inicialmente ao UFPB, ao programa, ao LIGEPES, a todas as pessoas que participaram, que viveram esses momentos conosco, né? Agradecer a todos os visíveis e invisíveis que fizeram parte conosco deste momento e dizer que a gente se encontra, né? A gente precisa continuar vivas, resistindo, e muito obrigada pelo convite mesmo, e muito obrigada pela escrita dessas mulheres, por essa obra. Gostei de saber que já está no 3º volume, que já vai ter publicação e lançamento, inclusive aqui em Salvador. A Cecília deve me informar o dia e o horário.
Muito obrigada mesmo, muito obrigada a Luísa, que fez uma mediação boa, um acompanhamento bem generoso, e nos vemos, sim, outras vezes. Estamos juntas sempre, né? Naquilo que a gente escreve, naquilo que a gente faz. Fiquem à vontade para continuar comigo fazendo o caminho. Então é isso, gente. Um bom dia para todo mundo. A lista de frequência está disponível no chat e o canal do Ligepsi também. E sim, temos atividades mais tarde também no Congresso de Poéticas do Feminino. Então, sintam-se convidadas para participar, viu? Até mais. Obrigada pela participação de todo mundo.